Num casal gay, quem é o homem, quem é a mulher? Pergunta estúpida, né? Mas você já deve ter ouvido ela. O que está no fundo dessa pergunta é assim: como fica a relação de poder num casal gay? Vamos falar sobre isso? Oiê, sou Caio Graneiro, sou psicólogo, sou sexólogo também. E se você é um homem que namora outro homem, você com certeza já ouviu essa pergunta. Quem é a mulher? Quem é o homem? E essa pergunta, apesar dela ser ignorante e achar que a gente tem que responder a papéis de gênero, ela tem uma questão por trás que é instigante, que é o seguinte: como que ficam os papéis, os lugares ocupados por cada um dentro de uma relação homoafetiva? Como que se desdobra um lugar de poder? E é interessante porque num casal hétero isso está muito bem definido. Mesmo que a gente tenha movimentos de questionar os lugares de poder numa relação, tipo, o homem pode ficar em casa, a mulher pode ser a provedora, de modo geral, esses papéis estão bem desenhados. O homem trabalha, ganha mais, traz dinheiro, a mulher pode até trabalhar, mas ganha menos, cuida dos filhos. E num casal gay? Como que fica isso? Quem que manda? Quem é o cabeça? E a ideia desse vídeo é pensar as relações de poder dentro de uma relação homoafetiva e ajudar a gente a produzir para nós, homens gays, um modo de existir no casamento ou na relação que seja própria e que seja pensada para que a gente não tenha que reproduzir regras dos outros. A primeira coisa que tem que ficar claro quando a gente fala de relações homoafetivas ou de dois homens, até duas mulheres, é que diferente da relação do casal hétero, os papéis não estão definidos. Não tem ninguém, por exemplo, a igreja ou a Bíblia ou um padre dizendo como que você deve fazer. Então o casal hétero tem lá a instrução, o homem é o cabeça, a mulher tem que ser submissa, e isso vai desenhando todo o processo de relacionamento do casal. Diferente disso, não há modelo, não há uma regra que define quem que vai fazer qual papel. E aí fica a questão: quem vai cuidar das coisas da casa? Quem vai ser o provedor? Quem vai se responsabilizar pela faxina? Quem que vai ir no mercado buscar as coisas? Essas nuances que parecem tão simples no casal hétero, quando chega na experiência homossexual, ela começa a se complicar. Por quê? Porque exige que a gente produza do zero. Não há um modelo. E essa é a primeira coisa que você tem que saber. Como você vai produzir na sua relação essas escolhas? Quem será ou como serão divididas as tarefas? Não adianta a gente entrar na relação e achar que não vai precisar falar sobre isso, porque não há modelo. E o modelo vai precisar ser produzido por nós. Outra coisa muito importante da gente pensar é que numa relação heterossexual, o dinheiro e o poder, eles estão marcados numa posição. É o homem quem tem mais poder e quem ganha mais dinheiro. E aí, Zazu? No meio do vídeo? No meio do vídeo? E aí a gente tem que falar de dinheiro. Se num casal hétero tá claro que o homem vai ganhar mais e vai ter mais poder, numa relação homossexual, essas questões ficam muito subjetivadas ali. Porque olha só, nem sempre o cara mais ativo, e não no sentido sexual, mas no sentido da vida, vai ser o que vai ter mais dinheiro. Inclusive, isso vai oscilar. Às vezes você vai ter mais dinheiro, o outro vai ter mais dinheiro. E aí, como fica essa relação? Quando vocês saem, quem que vai pagar? Ah, é simples, cada um paga o seu. Mas e se você ganha 3, 4 vezes mais do que seu parceiro? Percebe que numa relação heterossexual seria simples. O cara ganha mais, ele paga as contas. Mas e num casal gay? Será que se você ganha mais, necessariamente, você vai querer pagar a conta? E mais, como fica a relação de poder ali? Muitas vezes no consultório aparece o cara que é o passivo sexualmente na relação e que ganha mais e que gostaria que o parceiro fosse mais provedor. Percebe a confusão? Por quê? Porque há uma relação que se mistura com os papéis de gêneros. Muitas vezes o próprio homem gay pensa que o passivo está mais vinculado à posição da mulher ou do feminino e o ativo na posição do masculino. O que é uma grande besteira. Você pode ser o cara que é passivo no sexo e nem por isso você vai performar um lugar mais feminino. Mas isso vai se misturando. Esses lugares de poder ficam desenhados de um jeito confuso. Como eu disse lá atrás, como não tem regra, como ninguém desenhou, a gente precisa falar dessas coisas. Precisa pensar, puxa, quem ganha mais paga mais, o nosso dinheiro vai ser nosso, a gente vai compartilhar tudo, cada um vai ter o seu dinheiro. Mas será que é possível construir uma relação a longo prazo com alguém onde cada um tem o seu dinheiro e é tudo meu, tudo seu e as coisas não se compartilham? Como o dinheiro representa poder numa sociedade capitalista, ele não deveria ditar como cada um se sente na relação, mas ele influencia. Então é muito comum que alguns homens, quando tem um parceiro que começam a ganhar mais ou muito mais do que eles, comecem a se sentir fragilizados e comecem a duvidar da própria experiência de masculinidade. Pô, eu não quero receber o dinheiro do meu parceiro, eu não quero que ele pague as coisas pra mim, eu não sou mulher, cara.
Percebe? Como isso vai de novo vinculando papéis de gênero. Quando a gente está numa relação homoafetiva, a gente precisa saber que não há um lugar fixo de papel. Não é porque o teu parceiro ganha mais ou ganha menos que você, que isso necessariamente precisa significar alguma coisa. Mas para muitos homens gays, isso significa. Pensa, a gente é construído com modelos heterossexuais. A gente via a nossa mãe em casa lavando a louça, ou trabalhando como professor e ganhando pouco, enquanto o nosso pai se vestia de terno e gravata e era quem ditava se a gente ia viajar para um lugar mais caro ou não. E não tem jeito, essas influências ficam com a gente. Quantas vezes um cara, porque é ativo, começa a procurar um cara que ganhe menos do que ele para que ele possa se sentir num lugar de mais valor e de mais poder. Porque ele aprendeu essa relação de que quem tem mais dinheiro é o homem. E a gente precisa ser capaz de desconstruir isso. Se a gente quer relações igualitárias, se a gente quer que as nossas relações fiquem horizontalizadas e não verticalizadas, a gente precisa falar de dinheiro na relação e falar de forma clara. Como a gente vai negociar? É o meu dinheiro? É o seu? O que significa? O dinheiro representa poder nessa relação? Eu consigo ganhar mais e até pagar algumas coisas pro meu parceiro sem necessariamente me sentir superior a ele? Ou, mais do que isso, eu consigo estar numa relação onde eu não ganho tanto, mas me sentir em relação a poder, em relação à igualdade do lado do meu parceiro? Eu consigo contribuir de outras formas, por exemplo, contribuindo na casa, sem me sentir inferior? A consequência disso a longo prazo é que se há esse desbalanceamento, e se um dos dois se sente inferior por conta da questão do dinheiro, isso pode trazer questões muito mais graves. O cara que não ganha tanto pode começar a se sentir desvalorizado, pode achar que não tem voz na relação. Eu não posso dar minha opinião, eu não posso dizer o que eu quero, afinal de contas, eu não posso pagar. E isso remonta a um lugar de submissão. Você quer mesmo ter um namorado submisso a você só porque ele ganha menos? Ou melhor, ou você que ganha menos, você quer mesmo estar submisso só porque você não tem tanto dinheiro? Essa é uma repetição da relação heterossexual que a gente não deve e não tem que trazer para as experiências homossexuais. A gente pode ressignificar o lugar de dinheiro nas nossas relações. Outra coisa que pode destruir uma relação homoafetiva se não for conversado: as regras da casa. É muito louco, porque numa relação heterossexual, mesmo que o casal seja um casal feminista e que eles pensem que a igualdade de gênero é importante, é muito comum a mulher lavar a roupa, o cara chegar em casa e deixar a mala no chão e a mulher recolher. Há um acordo não dito de que a mulher é responsável pela casa. Mesmo que isso seja terrível, esse acordo está lá, explicitado e até mesmo produzido como normal dentro da sociedade. E num casal de dois homens ou de duas mulheres? E aí, como fica? Quantas vezes uma relação está sendo deteriorada porque simplesmente um assume que é a função do outro? Não, ele que tem que fazer isso. Eu já cozinhei, ele tem que lavar a louça. E essas regras não ditas não podem ser levadas para uma relação homoafetiva. A gente precisa falar das coisas. Quem vai limpar? Porque eu paguei e o outro tem que limpar? Quem vai cuidar do quê? Puxa, quem vai pagar, por exemplo, a pessoa que limpa? Se vocês vão ter alguém que limpa? Ou como vai ser colocado isso? Qual vai ser o lugar que cada um vai ocupar? Caio, mas eu já limpei o chão, ele tinha que lavar a louça. Ele tinha que? Por quê? E se nenhum dos dois quiser limpar? E se nenhum dos dois quiser fazer? Como a gente estabelece lugares de igualdade numa relação que não tem papel definido? Quando isso não é conversado de forma clara, é muito comum que uma dinâmica se estabeleça. Um dos dois vira o organizador voluntário, tá sempre arrumando, sempre cuidando, sempre ocupando o papel daquele que resolve, e o outro vai terceirizando e começa a se sentir mandado, meio filho, meio manipulado. Por quê? Porque enquanto esse que toma toda a frente começa a se sentir sobrecarregado e ocupa esse papel de aquele que dita as regras, o outro que foi deixando começa a se sentir menor porque tem que obedecer. Isso é fruto de uma não negociação. A gente precisa falar das coisas de forma clara. Outra coisa que pode acontecer num casal homoafetivo é os dois começarem a achar que alguém vai fazer. Porque eles tinham lá a mãe que sempre resolvia tudo pra eles, e eles acham que eles vão ter essa mãe também na relação. E aí quando ela não aparece, daqui a pouco a casa bagunçada, as coisas desorganizadas, as compras que não se fazem. Por quê? Porque são dois homens que aprenderam que estão no topo da cadeia e que alguém vai servir eles. Esse alguém não chega. E aí começa a ter uma zona na casa, uma casa que nunca se organiza, uma casa que não tem uma lógica de organização. Por quê? Porque ninguém conversou sobre o tema. Caio, mas eu não quero arrumar nada nem meu parceiro. Ainda assim, vocês têm que conversar. Vamos contratar uma pessoa para ajudar a gente? Vamos ter uma faxineira? Vamos ter alguém que faça nossas compras? Ainda assim, isso precisa ser negociado. Se isso não é falado, alguém sempre ficará sobrecarregado e alguém sempre se sentirá menor na relação. Por quê? Porque a gente tende a repetir os padrões que a gente aprendeu em casa. Se a gente não fala sobre eles, a gente vai ocupar um lugar ou outro. E não precisa. Esses lugares hierarquizados
podem ser quebrados na nossa relação homossexual. Eu lembro de um paciente que tinha um parceiro que ganhava muito mais do que ele. E aí ele dizia assim pra mim, Caio, já que ele ganha mais, tudo bem, sou eu que tenho que arrumar as coisas mesmo. Sou eu que tenho que fazer tudo. E aí ele estava sempre sobrecarregado, porque apesar dele ganhar menos do ponto de vista financeiramente, ele não trabalhava menos, ele não entregava menos, ele saía no mesmo horário que o parceiro, voltava no mesmo horário, mas como o parceiro ganhava, sei lá, 3 vezes mais do que ele tinha a ideia incutida nele, de que ele tinha então que arrumar, que limpar, que passar, que cozinhar. Mas pensa bem, uma coisa é uma relação onde um trabalha muito, o outro trabalha pouco. E aí tudo bem ele ajudar arrumando as coisas porque eles igualam a experiência de trabalho. Agora eles trabalhavam igual. E ele tinha essa relação heteronormativa incrustada nele, e ele entendia isso. Bom, meu pai trabalhava, minha mãe arrumava, esse cara ganha mais, eu tenho que fazer isso. Percebe que isso de alguma forma vai deteriorando a experiência de igualdade na relação? Tudo bem, você ganha menos, você ganha mais, mas será que a gente entrega a mesma coisa na relação? Será que do ponto de vista de esforço, a gente tem realmente um que faz mais esforço do que o outro? Eu sempre penso que a medida financeira não é uma boa medida, porque o mundo não é justo. Nem sempre quem se esforça mais vai ganhar mais. Às vezes o cara que se esforça menos deu mais sorte, vai ganhar mais. Então eu acho que é muito mais justo numa relação a gente medir como a gente vai dividir as tarefas e a lógica de poder a partir do esforço. Será que a gente está colocando o mesmo grau de esforço na relação? Será que a gente está os dois colocando a mesma energia? Então, puxa, eu trabalho 8 horas em pé, o outro trabalha 8 horas sentado. Puxa, será que quem está mais cansado no final do dia? Ou então, puxa, eu tive um dia super estressante. Será que não é melhor que o outro hoje cuide das coisas? Eu sempre penso que a alternância de poder na relação é o que pode fazer ela ser longeva. Se a gente consegue dividir o poder e entender que não é sobre quanto a gente ganha, mas sobre quanto esforço ou quanto a gente põe da gente na relação, talvez a gente possa produzir uma nova lógica que não vai repetir os nossos pais, mas que pode ser muito mais saudável. E agora a gente vai falar de um outro tópico muito importante de ser discutido antes da gente firmar uma relação com alguém e que muitas vezes nas relações gays isso não é discutido porque parece que não precisa. Quando a gente tem um casal hétero, eles vão pensar em casamento ou em noivado, ou até em namoro, tem uma pergunta clássica que sempre aparece na mesa, que é, e aí, você quer ter filhos? Você quer engravidar? Você quer ser pai? E o casal gay, como isso não é algo que se dá naturalmente, quer dizer, você não vai transar ali e de repente ter uma namorada parecer grávida, o que acontece é que muitos casais não falam sobre isso. Eles vão empurrando a expectativa da paternidade pra frente. E de repente a relação tá lá ótima pra um dos dois, quando o outro aparece e diz, puxa, sabe o que é? Eu quero muito ter um filho. E aí o outro cara fala, não, eu não quero, eu quero viajar, eu quero gastar meu dinheiro curtindo e tal. E aí vocês já estão vinculados, já estão vivendo juntos há um tempo, e de repente aquilo que nem parecia uma questão se torna um problema. A gente precisa falar de paternidade, das expectativas da relação em relação a isso. Tudo bem, os dois querem ser pai, mas os dois querem cuidar, os dois querem se ocupar dessa função, que na relação hétero, geralmente é a função materna. Os dois querem acordar à noite para cuidar do bebê, ou os dois querem ser pais, como os pais que a gente tem hoje em dia que tiram foto no Instagram, mas delegam para a mãe. Numa relação que não tem a mãe, não vai dar para delegar. Como que vocês estão em relação a isso? Vocês estão dispostos a passar pelo processo de adoção? Um dos dois só quer uma criança bebezinha e o outro quer uma criança de qualquer idade? Vocês querem pagar para ter uma barriga de aluguel, ir para outro país, fazer um processo onde envolve a genética? Ou não, vocês estão tranquilos com a ideia de adoção? Tudo isso precisa ser conversado antes. Porque se vocês deixam para conversar quando um dos dois já está sonhando com o bebezinho no colo, isso pode virar um campo de tensão, isso pode literalmente destruir a relação que foi produzida. De novo, tem coisas que não necessariamente vocês conversam numa relação heteronormativa, mas que precisa ser conversada numa relação homossexual. Porque as nossas opções, elas são muito mais amplas, muito mais por escolha e, o mais importante, os papéis não estão dados. Então, conversa, conversa e conversa. E aí a gente está falando aqui das relações de poder, delas serem igualitárias, da necessidade de falar de todas as coisas, e você pode pensar, puxa, então na relação gay, ninguém precisa assumir a liderança, ninguém precisa estar à frente, ninguém precisa tomar as decisões. Pois é, isso pode parecer igualitário e muito legal, mas isso é o começo do fim de qualquer relação. Porque não tem jeito. Sempre que há uma relação, sempre que tem duas pessoas ou mais, a gente precisa de alguém que seja mais assertivo, mais diretivo e alguém que consiga seguir esse fluxo. Porque se a gente não tem alguém que está disposto a tomar a rédea e liderar de alguma forma para onde a gente está indo enquanto casal, o que pode acontecer é que a relação começa a se deteriorar porque cada um vai para um lado e não há uma lógica da relação.
Eu gosto de dizer que é o seguinte, no começo de um relacionamento, um tá olhando pro outro. Nossa, como ele é maravilhoso, como ele é lindo, como ele é perfeito, não. Em algum momento a gente para de olhar um pro outro e começa a olhar pra fora. E se cada um olha pra um lugar, a gente se distancia. A gente precisa concordar em olhar para o mesmo lugar. Alguém vai ter que dizer, que lembrar, olha, lembra que o nosso desejo era esse, que o nosso plano era esse. Não é um problema que alguém seja mais ativo, alguém seja mais propositivo numa relação. Não é um problema que alguém fale, olha, vamos conversar? Olha, a gente tem isso aqui que precisa ser resolvido. Olha, não é um problema. O problema é quando isso não se estabelece de forma clara e ficam dois homens numa relação ou duas mulheres esperando que caia do céu a resolução. Esperando que, bom, nessa relação ela é igualitária. Então ninguém aqui toma decisão. Percebe? E aí a gente fica sem tomar decisão. E aí a gente fica cheio de acordos não ditos. Acordos não ditos podem sufocar uma das partes. Quando a gente assume que, não, tudo bem, vamos indo por aqui mesmo, a gente acaba não falando das decisões que precisam ser tomadas e não tendo um norte. Alguém na relação precisa ser responsável por segurar a bandeira e levar a gente para o norte. A diferença é que esse norte precisa ser negociado. E precisa ter alguém na relação que diga, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esse incômodo, vamos olhar de frente para essa questão. Não é porque a gente está numa relação igualitária que a gente tem que ter medo de tomar rédea e dizer, bom, a gente precisa falar disso aqui. Puxa, há esse incômodo aqui. A gente não pode ter medo de tomar a frente e chamar a relação para um lugar de maturidade. Quando nenhum dos dois está disposto a fazer isso porque tem medo de ocupar um papel de liderança, isso pode fazer com que a relação se destrua por falta de diálogo e por falta de alguém que aponte o dedo na ferida e fale, vamos colocar remédio nesta merda. Nossa, Caio, mas aí faz parecer que é tão difícil ser um casal gay, a gente tem que produzir tudo, conversar sobre tudo. Pois é, quando você é um casal hétero, você teve teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teu bisavô, tua bisavó, o pastor, a professora, o filme que te dizia como fazer. Não tem jeito, se você é um homem gay namorando outro homem, especialmente se você tem lá 30, 40 anos, as pessoas que deveriam ser nossos modelos foram dizimadas pelo HIV. Pela AIDS. Infelizmente, nós somos dessa geração 40 mais, a gente não tem velhos de referência. Nossos casais morreram. Infelizmente, a gente não tem uma geração à frente da gente que se estabeleceu como modelo. Quantos de nós nunca conheceu um casal gay que está junto há 20 anos? Quantos de nós não tem um casal gay que tá junto há 30 anos para contar pra gente o que funcionou, o que não funcionou, o que é legal, o que não é legal? A gente tá produzindo. Nós seremos a primeira geração de velhos que vão poder dar modelo para a geração que vem depois da gente. Portanto, não tem jeito. A gente não tem como olhar para como os nossos pais ou os nossos avós fizeram, porque os nossos pais e os nossos avós, eles não eram um casal gay. A gente não tem referência e a falta de referência faz com que a gente tenha que produzir do zero. Por um lado, isso é mais difícil mesmo, porque a gente precisa entender o que funciona, o que não funciona, o que já funcionou. Não tem. A gente vai ter que inaugurar isso. Por outro lado, isso é uma chance de fazer do nosso jeito, de produzir a partir dos nossos desejos. É uma forma da gente poder inaugurar novos modos de fazer e testar. Algumas coisas não vão funcionar mesmo, outras podem dar muito certo. E a gente vai ter que ir escrevendo essa nossa história sem modelo, sem um manual. Não tem uma bíblia, não tem um caderno que diz pra gente como ser um casal gay de forma efetiva. Puxa, será que vai funcionar não abrir a relação? Puxa, Caio, mas eu queria muito uma relação monogâmica. Será que ela funciona? Eu não sei te responder, porque a geração que deveria mostrar isso pra gente não tá lá. A gente não tem esses modelos. A gente vai precisar pensar o que funciona para nós na nossa relação. É uma relação aberta? É uma relação monogâmica? É uma relação meio aberta? Como vai funcionar a relação de poder? Como vai funcionar a nossa distribuição para a velhice? O que a gente vai fazer com isso? Não vai ter jeito, a gente vai ter que olhar pra gente, porque a gente não tem um lugar para olhar para fora. E quem sabe a próxima geração depois de nós tenha a nós como modelo e como exemplo. E falando de padrão de relacionamento, monogâmico, aberto, fechado, a gente precisa se lembrar que, apesar de sermos homens gays, a gente foi criado como homem hétero. A gente foi ensinado que a gente tinha que ser pegador, que se a gente não fosse pegar a mina mais gata, a gente tinha que pegar então várias, então fica essa relação de ou a melhor ou quantidade. A gente aprendeu que homem é meio puto mesmo, que homem trai mesmo, que homem tem mais desejo do que mulher. Mesmo que essas coisas não sejam verdade, a gente internalizou isso. Isso foi ensinado pra gente, não diretamente só pelos nossos pais, mas pela nossa cultura. De modo geral, nos filmes que a gente assistiu, era o cara que pegava todo mundo, e a mulher que sofria porque ela estava sendo traída. Percebe? A gente foi ensinado a ter uma sexualidade hiper aguçada.
E aí a gente entra numa relação com outro homem, que também foi ensinado que ele podia pegar todo mundo, que ele estava no topo do mundo, que o desejo dele era a coisa mais importante. Numa relação hétero, é quase esperado que o homem queira transar mais e a mulher queira transar menos. Muitas mulheres falam, não, eu acho que meu marido pode até pular cerca dele, mas se eu não descobrir, tudo bem. Há quase um acordo implícito de que o homem vai ser o putão e a mulher vai ser a bela, recatada e do lar. Numa relação gay, os dois foram ensinados que eles eram os putões. Os dois querem transar com todo mundo. Os dois querem também um parceiro que se submeta, que não traia, que fique lá esperando ele em casa. Porque eles têm essa referência. O que a gente vai fazer com a nossa sexualidade? Como a gente vai resolver esse BO? A gente vai os dois diminuir o nosso desejo, calar ou concentrar o nosso desejo só na relação? A gente vai ser capaz de fazer isso, mesmo tendo ouvido a vida inteira que a gente tinha que desejar mais e pegar todo mundo? Ou não? A gente vai incorporar esse processo que foi colocado em nós e vamos então ter uma relação aberta e transar com quem a gente quiser? Não vai ter jeito. Isso precisará ser negociado. Quantos homens chegam no consultório dizendo, meu parceiro não me procura? Eu falo, e você? Você procura ele? O cara tá esperando que o outro seja o homem da relação e procure. Porque ele aprendeu que era o homem que procurava mais pro sexo e a mulher não. E muitas vezes, sei lá, ele é passivo, ele acha que ele tá nessa posição feminina. A gente precisa desconstruir esses modelos. Como a gente vai fazer com o nosso sexo? Quando nós estamos falando de dois homens que foram incentivados a ter desejo e que aprenderam que estavam no topo do mundo. Não vai ter jeito, não dá para esperar que a coisa se dê naturalmente. A gente tem que falar sobre isso. Não há modelo. O resumo desse vídeo é, a gente vai ter que inventar o nosso jeito de amar, de viver junto, de produzir as nossas relações. E não tem jeito certo e jeito errado. Se você perceber nesse vídeo, eu não disse, faça desse jeito. Por quê? Porque não há modelo. Eu também não sei o que funciona. Quando a gente vai para a literatura e pensar as relações longevas, a gente não tem literatura sobre casais gays. A gente tem muita literatura pensando as relações héteros. Então, mesmo na ciência, a gente não tem um caminho, uma direção. A gente vai ter que inventar. A boa notícia é que isso dá pra gente liberdade. Você pode viver a sua relação do jeito que você quiser. A única coisa que eu já posso dizer que não funciona é vocês não falarem sobre as questões. Eu apontei aqui algumas questões, mas tem milhares de outras. O importante é que vocês falem, e conversem, e sentem, e separem um momento da semana de vocês pra dizer, você tá feliz? A gente tá indo pro mesmo lugar? Tem algo que não tá dito, que precisa ser dito? E a gente vai inaugurando isso. Não vai adiantar, não dá pra repetir o que teu pai fez, porque o teu pai era casado com a tua mãe, uma mulher. Não dá pra repetir o que os teus avós fizeram, porque os teus avós também eram uma lógica diferente da nossa. A gente vai ter que se inaugurar. Do ponto de vista positivo, isso é lindo, a gente pode inventar o nosso jeito. Do ponto de vista negativo, isso é muito difícil, porque é tentativa e erro. O que a gente não pode é se isentar da nossa responsabilidade de construir uma relação que seja igualitária e que a gente acredite que pode ser boa. E aí? Curtiu esse vídeo? Fez você pensar em coisas? Tá aí pensando, meu Deus, eu não converso com meu namorado. Já sabe, né? Você pode fazer terapia. Terapia de casal pode ser um caminho foda pra você resolver suas questões. E você precisa pensar sobre o que você quer pra você. Porque esses modelos não estão prontos. Te vejo no próximo. Um beijo.